Já parou para pensar como a pressão de um único dedo numa tecla evoluiu para controlar o trânsito de metrópoles inteiras? Pois é, na nossa análise de hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante pelo mundo do hardware. Vamos explorar desde os dispositivos básicos de entrada e saída dos sistemas computacionais até ver como tudo isso se expande de forma gigantesca para a infraestrutura urbana. O nosso objetivo aqui é entender os fundamentos, aqueles conceitos essenciais e as práticas que permitem essa comunicação contínua e quase mágica entre o mundo físico e o digital. Para organizar bem as ideias, a gente vai seguir um caminho bem lógico, começando pelos fundamentos de entrada e saída, passando por dispositivos híbridos, depois padrões de comunicação, a famosa transição para o IoT, as aplicações práticas em cidades inteligentes e, claro, fechando com os desafios para o futuro dessa infraestrutura. Então vamos lá. Ponto 1. Fundamentos de entrada e saída. A verdadeira fundação de tudo. Tudo começa lá no nível mais básico do hardware. Pensa bem, os computadores seriam completamente inúteis se não pudessem perceber o mundo aqui fora ou agir sobre ele, certo? E isso nos leva à primeira palavra do nosso glossário técnico, a transdução. Todo e qualquer dispositivo de entrada funciona com base nisso. É um processo quase instantâneo onde a energia física, tipo a pressão que a gente faz no teclado ou o som da nossa voz no microfone, é transformada num sinal elétrico que o processador consegue entender. Sem essa tal de transdução, o mundo físico e o cérebro digital simplesmente não conversariam. Isso mostra muito bem aquela divisão clássica da computação. De um lado, a gente tem os dispositivos de entrada, que pegam a nossa intenção humana e mandam lá para a CPU em formato de dados vitais. Do outro, temos os dispositivos de saída, como os monitores e as impressoras, que fazem o caminho inverso. Eles pegam aquela informação digital já mastigada e projetam de volta para o nosso mundo físico, em formatos que a gente consegue ver, ler ou ouvir. Entrando agora no nosso segundo ponto. Dispositivos híbridos e protocolos, a convergência das coisas. Agora, a brincadeira fica muito mais interessante quando a gente junta a entrada e a saída numa peça só. Esses são os dispositivos híbridos. Eles eliminam a necessidade de ter um monte de periféricos separados. Uma tela sensível ao toque do celular é o exemplo perfeito, né? Ela funciona tanto como monitor quanto como mouse, unindo tudo de um jeito super elegante. Outro exemplo clássico são os HDs externos, que recebem arquivos para gravar e, ao mesmo tempo, enviam esses arquivos para a gente ler super rápido. Mas aí vem a pergunta, com tanta coisa acontecendo, como esses componentes conversam lá na placa-mãe sem virar um caos? É aí que entram as regras do jogo, os protocolos de comunicação. Anota aí no glossário. O SPI é aquele usado para transferências super rápidas, ótimo para telas modernas ou cartões de memória. Já o I2C usa só 2 fiozinhos e é perfeito para ligar vários sensores simples ao mesmo tempo. E ainda tem o UART, que é mais tradicional, muito usado para troca direta de dados e ajustes no sistema. Cada um tem um papel cirúrgico para garantir que os dados fluam com segurança e eficiência máxima. Avançando para o tópico 3, padrões de comunicação e redes. É hora de conectar tudo. Imagina o seguinte, para fazer milhares de dispositivos conversarem soltos por aí, fora de uma placa-mãe, a gente precisa de um idioma universal. E o padrão IEEE 1451 é literalmente vital para isso. Ele cria uma interface para os chamados transdutores inteligentes. Sabe qual é a grande sacada? Isso evita que a gente fique refém de um único fabricante. Um problema super comum que o pessoal chama de vendor lock-in. Com esse padrão, uma infinidade de sensores de marcas diferentes consegue falar a mesma língua e trabalhar junto numa rede super complexa. E para mandar essa enxurrada de dados pelo ar, a gente usa redes sem fio de nível macro. A tecnologia NB-IoT, por exemplo, é incrível para atravessar paredes grossas e economizar bateria de sensores que ficam parados lá por anos. Mas o grande astro agora é o 5G, que traz perfis muito robustos. O modelo NSA usa a infraestrutura do antigo 4G para entregar velocidade imediata, enquanto o poderoso 5G SA, ou Standalone, permite uma coisa chamada fatiamento de rede. Basicamente, ele cria redes virtuais exclusivas dentro do mesmo espaço físico, garantindo que informações de emergência cheguem sem absolutamente nenhum atraso. Chegamos ao nosso quarto ponto, a transição para o IoT, a era dos nós descentralizados. É bem aqui que acontece a grande virada de chave. Aqueles dispositivos básicos de entrada e saída que a gente viu saem do confinamento de um computador local e viram nós descentralizados na internet das coisas, o famoso IoT. E o que sustenta isso? A computação em nuvem, com seu acesso amplo e elasticidade super rápida. Como a gente tem bilhões de sensores jogando dados na rede de um jeito totalmente imprevisível, a nuvem consegue escalar o armazenamento e o processamento na mesma hora automaticamente, sem ninguém precisar ir lá apertar um botão.
Para não virar bagunça, essa arquitetura IoT é dividida em 3 camadas. A primeira é a camada de sensoriamento, os dispositivos físicos captando o que acontece no mundo real. A segunda é a camada de rede, usando aqueles roteadores potentes e o 5G para despachar tudo isso com precisão. E a terceira é a computação em nuvem, que atua como o cérebro final da operação. É lá que a inteligência artificial mastiga os dados para tomar decisões automatizadas em tempo real. Um verdadeiro ecossistema. Tópico 5. Aplicações em cidades inteligentes. Como isso funciona no mundo real? E a parte mais legal é ver como toda essa teoria ganha vida nas ruas. Uma cidade inteligente funciona como um gigantesco computador orgânico. Sensores espalhados pela cidade disparam ações automáticas o tempo todo. A gente tem o controle inteligente de tráfego, o monitoramento do ar para alertar sobre poluição e coisas geniais como o Halo Smart Sensor. Esse é um dispositivo híbrido que capta barulhos estranhos e mudanças químicas no ar para ajudar na segurança pública, tudo sem usar câmeras, preservando a privacidade. E ainda tem ideias super elegantes, tipo a de Barcelona, onde a iluminação pública só aumenta o brilho quando os sensores detectam pessoas caminhando por perto. Sensacional, né? 14 mil. Para dar uma ideia do tamanho da coisa, esse é o número exato de cruzamentos conectados que Nova York implementou agorinha numa atualização gigante da sua infraestrutura de IoT. Eles colocaram roteadores super resistentes e sistemas de monitoramento em todos os 5 distritos da cidade. Isso é a prova real de que integrar esses sistemas de entrada e saída no controle da cidade não é cena de filme de ficção científica, é algo que já está acontecendo hoje, numa escala absurda. E, finalmente, nosso 6º e último tópico, desafios e o futuro da infraestrutura. Claro que, apesar de tudo ser muito promissor, a gente esbarra em obstáculos logísticos bem sérios. A literatura acadêmica aponta alguns desafios cruciais. Primeiro, as frequências altíssimas do 5G são super rápidas, mas têm muita dificuldade de atravessar paredes, o que exige instalar muito mais antenas. Segundo, custa caro. Existe um gasto de capital inicial, o chamado CAPEX, que é gigantesco para trocar todo esse hardware antigo. E terceiro, e com certeza o mais preocupante, a segurança. Cada minúsculo sensor novo na cidade é uma porta de entrada a mais para um possível ataque hacker, ampliando a superfície de risco exponencialmente. E toda essa análise deixa a gente com uma provocação fundamental para o futuro. Como é que a gente vai conseguir equilibrar o peso de conectar milhões de novos sensores na infraestrutura urbana e, ao mesmo tempo, garantir protocolos de cibersegurança que realmente protejam a privacidade de quem vive na cidade? Encontrar esse ponto de equilíbrio exato entre a conectividade máxima e a segurança inegociável é o grande quebra-cabeça que vai definir o sucesso das cidades inteligentes de amanhã. Muito obrigado por acompanhar essa nossa exploração técnica de hoje e até a próxima!